Estamos ao vivo no Instagram com o nosso podcast Neuromarketing Cast. Gente, eu falei para vocês que quando eu fizesse o podcast, eu iria trazer só empresários selecionadíssimos para o podcast, né? Então, já vou revelar para vocês quem que é o meu convidado hoje. Já trouxe essa frase aqui, ó, para iniciar o nosso episódio. Olha a frase dos meus convidados, gente. Você pode conseguir tudo o que você quiser na vida, desde que ajude muitas pessoas a conseguirem o que elas querem também. Forte, né? E essa frase, inclusive, é do livro que os meus convidados escolheram, gente, para a gente comentar os insights aqui durante o episódio, que se chama A Arte de Influenciar Pessoas, do John Maxwell. Eu ainda não li esse livro, mas o pouco que eu vi aqui com os insights, gente, com eles, já falei que estou super interessada em comprar e já recomendo para você aí de casa, para você que é empreendedor, que é líder, que é gestor, tem insights poderosíssimos nesse livro e a gente vai comentar disso aqui durante o nosso episódio. Então, vamos lá apresentar para vocês nossos queridos convidados de hoje, Sinara Barros e Rogério. Tudo bem, Sinara? Tudo bem, Ricardo? Boa tarde, pessoal que está nos ouvindo, né? E isso imensamente o convite, né? Você que é uma referência para a gente. É um prazer estar aqui. Boa tarde, Cá. Boa tarde as pessoas que estão assistindo, né? Para nós é um prazer poder estar aqui, poder compartilhar e poder aprender um pouco mais com você também. Ai, que ótimo, gente. Eu que agradeço por vocês terem aceitado esse convite. Como eu disse, selecionados a dedo, gente. Vocês vão ver que os empresários que vão ver esse podcast é outro nível, tá? Inclusive, a Sinara, ela é muito conhecida aqui na região, em Presidente Prudente região, porque ela faz um trabalho, gente, assim, no detalhinho, coisa linda de se ver. Se vocês vissem quais são os resultados e os depoimentos das alunas dela, gente, daqui a pouco ela vai passar o Instagram aqui para vocês, vai dar mais detalhes, vocês vão conhecer mais de perto isso aí. Si, fala um pouco pra gente. Quem é você? De onde você veio? O que você faz? Como você faz? E como você ajuda hoje as pessoas no seu segmento? Sim, sou formada em Educação Física pela UTESP. Eu tenho 30 anos de formado e 30 anos que eu trabalho com emagrecimento exclusivamente para mulheres. E durante 25 anos da minha vida, eu trabalhei como personal trainer dentro de uma academia que as pessoas aqui de Prudente vão lembrar que a academia é uma academia de referência no treinamento feminino. E eu trabalhei ali, cresci, né, como profissional ali na academia, porém, algo me intrigava, né? Porque muitas mulheres, elas conseguiam emagrecer e por N coisas que aconteciam ali na vida, ansiedade, mudanças, né? Elas voltavam a engordar. Algumas sofriam de problemas sérios de saúde, e o médico pedia de emagrecer, questões de saúde mesmo. E as pessoas não conseguiam, né? Tinha no varanda, a gente tinha lá a parte física e tinha a parte nutricional também. E eu senti faltava, né? Eu não sabia o que era, mas faltava algo para que eu conseguisse ajudar, sei, mais profundamente. O meu desejo é, assim, sabia que elas tinham que mudar comportamentos, elas tinham que mudar atitudes. Elas falavam assim, mas eu tenho 10 cardápios na minha gaveta, não é problema ter cardápio. Não. Já comprei todas as fórmulas mágicas, nada funciona. Eu volto, né? Abandono, cara, eu comecei a estudar, existir um caminho para que a gente consiga, de fato, entrar na cabeça, porque é assim, né, que começa a mudança de atitude, a mente, ela comanda todo o resto. E aí eu parti para NL, programação. Olha aí, gente, os insights. Isso, porque para entender o que acontecia, essa questão da autossabotagem, e no caso que eu disse que existem 23 sabotadores emocionais. Olha isso, gente, 23, sim. Questões emocionais influenciam o crescimento no caso da mulher. E lá da infância, da adolescência. E aí eu fui fazer a formação, saí dessa área
com personal, ele precisa também, mas imprudente tinha essa deficiência, ele era algo novo também, muito usado a reprogramação da mente nos Estados Unidos, mas aqui é algo recente. Trouxe para Vidente e o meu sonho era trabalhar juntando essas duas áreas, a parte física, que hoje seria faz parte física, e eu faço parte de transformação da mente. Então, a gente trabalha hoje em cima desse nosso sonho, desse forma diferencial, e é treinamento físico junto com o treinamento mental. Gente, olha isso, 23 sabotadores quando a mulher ela tenta emagrecer e não consegue. E eu até estava falando disso antes da gente iniciar o podcast aqui. As pessoas elas compram diversas fórmulas, gente. E é o potinho do não sei o quê, é a cápsula sei lá do quê. Aí começa a academia, não consegue dar continuidade e não consegue entender o porquê que não emagrece. E por isso que me chamou muito a atenção foi quando eu vi alguns depoimentos de alunas da Sinara Barros que falavam isso, falavam, olha, em pouco tempo eu consegui perder quantos quilos o seu recorde aí? 35 quilos em quantos tempos? Foram 6 meses. Em 6 meses, 35 quilos, gente. Ou seja, tá ligado totalmente a mente e essa área psicológica? Com certeza sim. Então, eu trouxe a Sinara aqui para ela falar um pouco mais sobre esse trabalho. Inclusive, amiga, ainda não perdendo essa área aí da psicologia, porque esse livro que você escolheu, você leu e ela super baseou, gente, todos esses ensinamentos, esse método dela hoje, também na leitura desse livro. E ele tem um insight que fala assim, ó, conexão vem antes de persuasão. O que seria essa conexão? Se você com as suas alunas, sobre relacionamento, o que você diz? Como você explicaria essa? Sinceramente, né? O livro, ele tem uma maneira tão leve de tratar disso, e ele nos ensina, né? Que 15% somente, olha somente 15% de sucesso de um bom empreendedor vem da parte técnica. Então, você tem que fazer esforço, se conhecer seu público, seu produto, o seu serviço, mas somente 15%. 85% vem justamente dessa condição de saber se relacionar, escutar o cliente, ter um bom relacionamento, ter o carisma, né? Então, 85% seria essa conexão, seria relacionamento. Se só 15% seria realmente a parte de técnica, né? E quando elas te procuram, as alunas de casa, vamos supor que você não conhece a pessoa, ela chegou mesmo uma primeira vez ali para ser atendida por você, e aí você vai fazer provavelmente um briefing, algumas perguntas, vai investigar as formas pretéritas de ter lidado com o emagrecimento, algo assim, e nisso você procura trazer esse insight do relacionamento já com a sua aluna também. Isso a gente chama de conceito de checar mesmo, para entender. E, geralmente, quando ela chega para o estúdio, ela já tem todo o estudo. Já fez de tudo, todas as dietas do abacaxi, ela leu todas, ele sai de academia, vai experimentos, né? Mas o mais importante que eu acredito também, de voltada para essa questão de vida saudável, qualidade de vida, emagrecimento, né? Ela não passou ainda por esse treinamento. Então, a gente faz um independente, tá? Entender qual foi essa trajetória, ela já tentou, porque eu penso, qual é a descrição dela de utilizar um programa assim, e ela precisar sair da zona de conforto. Já faz um teste básico, esse anotador, a gente consegue fazer um teste rápido, esses 3 indicadores para identificar quais seriam os mais fortes, esses mais fortes eu vou trabalhar durante a mentoria, e a gente tem um teste depois, que é o teste vai trabalhar bastante, que é o teste de perfil genético, também para te conhecer, dependendo do perfil genético que aquela pessoa pertence, tem alguns elementos que a engordam mais. Nossa, olha isso, gente. A emagrecem, então, para o perfil genético. Que tipo de alimentação ela precisa seguir e tipo de exercício também. Tipo de atividade física que o perfil genético dela vai responder mais rapidamente e quem não tem que responder. Porque se ela escolher uma atividade que não é ideal para o perfil genético, ela vai patinar, ela vai gastar tempo, ela vai gastar dinheiro
E aí começa a se perguntar o porquê que eu tô indo todo dia na academia, eu tô fazendo minha parte, não consigo ter o corpo dos sonhos. E, gente, olha que importante isso. Trazendo dentro desse mesmo gancho, eu quero que o Rogério fale um pouquinho pra gente agora. Porque, gente, a Sinara, lá no estúdio, ela trabalha em parceria junto com o Rogério, que é marido dela, e ele faz uma parte ali no estúdio que é totalmente voltada para o funcional. Ou seja, esses exercícios físicos, tudo que a Sinara acabou de falar, eles têm esse acompanhamento dentro do estúdio. E o Rogério também é profissional da área, ele vai falar um pouquinho aqui para vocês e vai se apresentar. Vamos lá, Rogério. Olá, cá, meu nome é Rogério Persinoto, também sou educador físico, me formei junto com a Sinara, então tudo que ela falou nós somos formados há 30 anos pela Unesp, sou especialista em treinamento esportivo, né, em bases científicas, sempre trabalhei com mulher também, trabalhava com equipe de, desculpa, equipe de handebol feminino, e sempre trabalhei com treinamento, academias, e hoje eu sou personal do estúdio e trabalho especificamente com treinamento funcional. Foi a maneira que a gente identificou que consegue segurar mais, né, as alunas durante o treino, porque é um treino que a gente está sempre variando, tem sempre um repertório de exercícios, né, então o repertório é grande, então não fica maçante, a gente tenta fazer com que elas fiquem, porque é difícil, né, porque um dos sabotadores elas não querem fazer atividade física. Exatamente, já né? tem aquele bloqueio, Então, né, tem um Rogério? bloqueio, então a gente procura, na forma do treino funcional, fazer com que o treino fique mais divertido, o treino não fique monótono, a gente sai dessa rotina, então são exercícios que tem, às vezes, trabalham um pouco de bom humor, porque a gente, às vezes, desafia as pessoas a fazer o exercício, são exercícios que não são acostumados a fazer, mas que no dia a dia elas utilizam os movimentos que a gente faz durante as aulas para fazer durante o dia, que o treino funcional nada mais é do que você usar os exercícios de forma que você tenha funcionalidade na sua vida. Sim. Então, pegar alguma coisa, carregar, girar para pegar alguma coisa, pegar alguma coisa em cima, colocar embaixo, pegar embaixo, colocar em cima. Então, a gente faz com que as mulheres consigam, nossas alunas, né, consigam ter prazer em fazer exercício, né? E algumas falam lá, é gostoso porque o exercício, a gente chega aqui na segunda-feira não sabe o que vai fazer, os exercícios. Então, a gente trabalha muito junto com a cabeça, né, com os sabotadores. A gente também trabalha... A gente trabalha em forma de circuito que desafia, né? Que trabalha a coordenação, que trabalha a pessoa. Eu brinco com elas lá, né? Que o alemãozinho não vai pegar a gente nunca, porque a gente está sempre trabalhando a cabeça, sempre fazendo exercício diferente, trabalhando coordenação, trabalhando com a instabilidade. Às vezes precisa mexer uma perna de um jeito, o braço de outro jeito, daí a gente acaba trabalhando junto à cabeça, né? Para que a cabeça sempre tenha um movimento, sempre está movimentando e sempre está tendo prazer de voltar lá. Tem umas meninas que falam, eu não gostava de fazer academia, mas aqui eu gosto de vir, porque uma que a gente fala que é que você está em casa, né? Dinâmico também, a gente, como a gente trabalha em marido e mulher, família, a gente fala que lá é uma extensão da casa dela, a gente entende todas as relações de filhos, porque a gente também tem filhos, aquela coisa de sair correndo para cá, levar para lá, pega aqui, deixa lá, e a gente entende elas. Então, acho que essa relacionamento que nós temos, igual você falou, né, do livro até, a gente consegue entendê-las e a gente consegue se relacionar bem com elas. A gente trabalha só com o público feminino, que eu falo que também não é fácil, né, porque para o homem trabalhar com mulher, a gente sabe que tem uns... Mas eu entendo e trabalho praticamente desse tempo todo com mulher, eu entendo o que elas passam, a hora que não está de mau humor, a hora que está, eu consigo... Essas oscilações, né, Rogério? Tem que entender, né? Menopausa, às vezes não consegue, tá meio que, sabe, hoje eu não estou legal, a gente procura fazer outra coisa, e não conversar muito, né? E também, Rogério, eu até te perguntar sobre isso, porque a Sinara, ela faz primeiro esse prévio estudo, acredito que eu posso utilizar esse termo, né? Esse estudo sobre a real intenção da pessoa, os objetivos e quais são os gargalos, quais são os sabotadores, ela vai fazer primeiro, seria a primeira etapa, é isso, né, Si? Sim. Então, quando você começar essa parte do funcional com a aluna, na verdade, por ser uma metodologia multidisciplinar, a Sinara já passou para você todo o histórico dela, falou, você vai trabalhar isso, aquilo, aí você fala assim, aqui eu já sei como vou colocar tal coisa, eu vou colocar tal exercício. Isso porque tem isso avaliação, que é bom, né? Já tem um acompanhamento completo ali. Tem avaliação física, ó, ela não consegue, ela tá com problema no joelho assim, ou ela
toma remédio para depressão, ela Sim, toma remédio para ansiedade, ela tem um problema de hérnia. Então a gente tem essa comunicação e fala esse exatamente. entrosamento, né, de Tem que poder ter esse conversar, entrosamento. até mesmo pela experiência, né? Porque a gente se formou junto, a gente estudou juntos e depois a gente passou um tempo separados e a gente se juntou numa pós e daí a gente começou a namorar e hoje somos casados. Olha aí, gente, Aí que é outra história, é coincidência. outro podcast para saber, mas Essa parte eu não sabia. é, Gente, aí foi na pós que vocês se reencontraram, é. começaram a namorar e decidiram. E no início do. Porque vocês se casaram e depois abriram o estúdio, ou não? Antes disso, vocês já tinham montado o negócio juntos? Não, eu trabalhava na Arte Mulher e ele trabalhava em Martinópolis como treinador de balcão forçado. E eu lá super bem estabilizada na Arte Mulher. E aí, alguns desafios assim que me apareceram ao longo, né, que eu creio que foi Deus, né, que aí me despertou esse lado de ser mentora, de ser coach, de fazer, né, porque ao longo desses 25 anos, eu me deparei com alguns casos que foram assim, muito marcantes, assim, lá na Academia Arte Mulher. Uma das alunas, né, me procurou, ela estava pesando mais de 100 quilos, Olha, desesperadamente querendo emagrecer para ter filhos, já tinha 40 anos. E nossa. o médico Ou seja, prazo já não. Tati, se você quiser ser mãe, você tem que abaixar de pelo menos 30 quilos. Ela Nossa. já tomava vários médios e problemas médicos de saúde. E aí ela comia por muito tempo. E mesmo sabendo, fazendo exercício, sabendo que precisava comer, tal, não conseguia emagrecer. A gente também correr por muito tempo. E aí fui pesquisar sobre isso. Depois me apareceu uma outra com diabetes, perdendo o rim, Olha isso, gente. 30% somente do rim funcionava em função do diabetes, também precisava mudar estilo de vida. Estilo de vida, total. Atitudes, começar a fazer atividade física, porque não gostava, não queria, e tinha uma resistência enorme de atividade física e precisava, caso de vida ou morte, porque se ela não mudasse as atitudes, ela ia para uma máquina de hemodiálise, né? Então precisava. E eu tive um outro caso também de uma bariátrica. Já tinha feito bariátrica, emagreceu e depois de alguns anos começou a Engordar ganhar novamente. peso, estava em depressão, já tinha marcado novamente 20 quilos depois da bariátrica. Tinha perdido o casamento, estava numa situação bem complicada e estava desesperada, porque tinha um pré, tido um reganho de peso. E aí eu falei, meu Deus, olha só, né? Eu preciso, eu nesse momento entendi, eu preciso ser mais que personal. Não vou conseguir E só você acredita, Si, que isso, assim, eu gosto muito, né, quem me acompanha no Instagram, eu gosto de trazer essa parte espiritual, até porque eu, né, minha vida toda, o que eu escolhi para fazer, o que eu escolhi para vivenciar como empreendedora, para mim é Sim, tudo propósito divino. sim, Então, o que eu coloco em oração, eu coloco nas mãos de Deus, coloco nas mãos do Senhor, eu acredito que é propósito na vida do outro também. E o que a Si falou aqui, vou até pedir para ela confirmar para vocês, mas nesse momento, Si, você acredita também que Deus falou com você e que foi algo que seria um propósito divino, um propósito de Deus para sua vida? sim, com certeza. Eu acredito muito esse livro fala muito disso, né? Que esse influenciar pessoas é muito diferente de manipular. Que a gente tem esse próprio preconceito, né? O que é o influenciar? O influenciar é justamente você usar seus talentos, seu dom. Todo mundo tem um dom. Exato, Usar esse dom em prol de do melhorar a próximo. vida de outras pessoas. E eu tinha sofrido em 2020, em 2003, eu perdi minha mãe, muito nova, minha mãe, por problemas decorrentes do diabetes. E eu vivi na pele, vivi dentro de casa, o que é essa doença Nossa, cruel, que a pessoa, né? Minha mãe foi para hemodiálise também, por problemas de pressão, problemas de perder edição, né? E a partir daquele momento, eu sentia, fui estudar, fui fazer uma pós-graduação, justamente treinamento para negócios especiais, treinamento para diabéticos, para hipertensos, para obesos e para gestantes. Nossa, eu fui treinar essas pessoas
sentir seus princípios, sempre algo Olha aí, gente, buscar conhecimento específico. específico para esse neurônio perfectinho, elas vão treinar, não, esse não é somente a estética, não é a saúde, a qualidade de vida, e você dá independência. E eu entendi que essa era a minha missão. Até que chegou no momento que eu tive esses outros três alunas, né? Mais complicadas, e só como personal eu não daria conta. Eu precisaria desse trabalho da mente também. Então, foi mais um degrau que eu não tive. Olha só, gente. E eu vou até passar para o Rogério aqui para ele falar um pouco também, dentro ainda desse assunto, a parte da persuasão. O que o Rogério vai ter para a gente? Antes disso, falar também do nosso patrocinador, né? Estamos aí com a Unimar patrocinando aqui o nosso podcast, a Universidade de Marília, que agora já está com inscrições abertas novamente. Então, você que quer iniciar aí a sua graduação, falamos aqui agora, a Sinara falou bastante, né, sobre conhecimento especializado, investir em conhecimento, você se sobressair na sua carreira e encontrar até novas portas, novos caminhos que te tragam realização profissional e pessoal através do conhecimento. Então, a Unimar está aí há 70 anos, formando aí mais de 200 mil alunos. Hoje compõe o grupo seleto de excelência do MEC e veio aí para patrocinar o nosso podcast hoje. Rogério, fala para a gente sobre persuasão. O livro ele tem um insight que fala bem assim, ó, influência não é manipulação. Manipulação busca interesse próprio, enquanto a influência gera valor mútuo e cria um impacto positivo. Como você explicaria isso? Como você aplicou no seu negócio? Então, a gente usa persuasão lá, que a persuasão tem um nome forte, né? Acho que parece que é uma coisa que você quer impor, né? Você quer fazer com que a pessoa, ou senão você quer abrir a cabeça da pessoa para enfiar lá dentro o que você quer. Mas, na verdade, o livro trata, né? Que a persuasão é uma forma delicada, sutil, de convencer as pessoas para que ela possa fazer alguma coisa que você quiser. Sim. Você convencer ela para fazer alguma coisa, aquilo que você quer que ela faça. Uma forma sutil, uma forma delicada, né? Não é nada imposto. E uma das formas que do livro coloca é para você se colocar no lugar das pessoas. Isso também é bíblico, né? Com Para você certeza. se colocar no lugar das pessoas, para ser o que elas. E quando você se coloca no lugar das pessoas, né, com relação ao livro, não com relação à Bíblia, você faz três perguntas. Né? A gente pensava nessas três perguntas lá. O que as pessoas sabem? Né? A história de vida dela, né? Qual que é a experiência que ela já teve, algum conhecimento de alguma coisa, igual que ela já passou por várias dietas. E daí também a outra pergunta é o que elas sentem, né? Porque a persuasão ela não deixa de lado as emoções das pessoas. Né? Então, tipo assim, todas as emoções que elas passaram, os medos, as alegrias, as tristezas, a gente também tem que se fazer essa pergunta. E a última pergunta é o que elas querem. E, na verdade, a persuasão ajuda a gente a entender que todas as pessoas necessitam de alguma, elas têm alguma necessidade, elas têm algum objetivo. Né? As pessoas não ficam sem objetivo. As pessoas que a gente fala fica sem objetivo é que não querem mais nada na vida. Então, todas têm um objetivo. Então, a gente trabalha a persuasão dessa forma delicada lá com as pessoas, né? Até mesmo porque o emagrecimento é delicado, né? Não é uma coisa que você vai falar assim, pô, você olhar para a pessoa e falar, pô, você E aí, vai emagrecer ou não vai? sabe Não assim? funciona assim, né? Não funciona assim, né? A persuasão tem que ser diferente, a persuasão tem que ser de forma delicada, a pessoa tem que ser, a gente tem que, essas três perguntas, o que elas sabem, o que elas sentem e o que elas querem. São as três perguntas que eu deixo até para as pessoas, a hora que for fazer essa persuasão, esse primeiro contato, né, para entender as pessoas e se colocar no lugar delas, é fazer essas três perguntas. O que elas sabem, que elas já passaram de experiências, o que elas sentem, as emoções que elas estão sentindo e o que elas querem, que é a expectativa que ela tem de conseguir alguma coisa. E você acredita, Rogério, porque a pessoa, acredito, ninguém é igual, né? Cada um vai ter ali o seu grau de frustração. Alguns se frustraram mais, outros se frustraram menos, como a Ci citou aqui, essa questão da infância. Às vezes tem uma pessoa ali que é diferente, porque o impacto que ela sofreu relacionado a emagrecimento e todo, não sei se um bullying na escola, ou dos próprios pais, o tipo de cobrança e de experiência, impacto emocional que ela sofreu, vai ser diferente das demais. E essas peculiaridades vocês trazem também ali no estúdio, procura entender cada detalhe do que uma pessoa vivenciou, que é diferente da outra,
E você acredita que nessa parte da persuasão, né, de você persuadir de uma maneira boa, que seria trazendo ela para o objetivo que ela realmente almeja, você precisa conhecer mais dessas peculiaridades, esses detalhes? Então, essa é a forma que que a Sinara descobriu de fazer essa avaliação antes. Como ela disse, vários sabotadores. Então, algumas têm alguns sabotadores que as outras não têm. Não Umas tem. gostam de fazer exercício, outras não querem fazer exercício. Umas comem errado, outras comem certinho, mas não gostam de fazer exercício. Então, Aí, então, toda essa, o que é importante, igual a gente faz lá no estúdio, é essa avaliação, né, preliminar, que vamos dizer seria uma anamnese mais detalhada, para saber o que as pessoas querem, né, o que elas estão sentindo, né, e o que elas já e até passaram. porque, né, Rogério, para ela não atribuir a você essa raiva e essa angústia que ela já tem do processo de emagrecimento, que às vezes passa a ser doloroso com o tempo. Então é algo que ela já pegou tanto ranço, muitas vezes. Ah, eu já tentei de tudo, se não funciona. Ah, vai vir com funcional, vixe, vai mandar eu comer isso, não comer aquilo, já vai me proibir de comer o que eu gosto. Se ela atribuir ao Rogério ou assinar a imagem de vocês essa concepção negativa, ela também não vai ter bons resultados, eu acredito. Então, Então, pelo princípio do livro aqui, se enquadra como uma luva, né? Que é influenciar e não persuadir. Tem um sabotador que é muito comum, que é o da resistência à atividade física. Quantas pessoas não chegam para nós, né? Já tentei de tudo, eu quero, eu não gosto de fazer exercício, isso não é para mim, eu não levo jeito, né? E a gente vai trabalhar isso e a gente acaba chegando lá na infância, né? Exemplo, criança desenrolar uma bolada na escola, na aula, né, de educação física. Automaticamente, a mente dela registrou que o exercício vai causar dor, Sim, sentimento, foi a bolada. não serve para mim. Isso, mãe, né, acontece muito da mãe não deixar a criança correr, você vai suar, você vai cair, você vai se machucar. Tinha uma que a mãe não deixava de jeito nenhum fazer exercício, porque ela ia ficar roxa, ia cair, ficar com manchas, mas tinha uma moça com manchas na Olha, testa. olha isso, gente. Agora, tinha sentadinha, não tinha experiência nenhuma, e isso a mãe repetia, a infância inteira dela e a adolescência inteira. Então, obviamente, o que que ela aprendeu a vida toda? Que o exercício ela não vai suar, ela vai cair, vai Não tem machucar, nada de bom ela nisso. vai suar. São várias, né, situações lá na infância que essa criança sofreu, e hoje ela é uma adulta, não faz exercício que ela gosta, ponto de decisão eletrônica. A gente precisa trazer isso à tona, Identificar, conscientizar para poder tratar. isso. E aí a gente tem as sessões, tem as técnicas, né, tem as conscientizações, e ela vai tratando, ele botar na cabeça, e ele vai pegando a parte física, né, com um jeitinho, ser iniciante, vai fazer só o que ela consegue fazer no limite dela. Muitas vezes ele muda os exercícios, né, preparou uma aula, não, ela não vai adapta, dar conta, Sim. adaptar. então vai aos pouquinhos e ela vai tratando esse dor, tá fazendo exercício todo dia. Gente, impressionante. Olha o poder, gente. Eu quero trazer isso de uma maneira mais abrangente aqui no podcast, até porque quem acompanha minhas redes sociais sabe que o que eu mais gosto de lidar ali é com essa parte do desenvolvimento, empreendedorismo, marketing, vendas, mas também comunicação. A gente fala muito ali. E vou trazer agora para vocês, dentro do insight do livro, que eu achei incrível. Falei, gente, tudo a ver com a Sinara. Pedi para ela e o Rogério falarem sobre isso aqui, porque é um conjunto. Então, até na minha área, que eu hoje estou trazendo eles aqui, que são da área da saúde, não é a minha área de emagrecimento e tal, então eu estou aprendendo demais aqui com eles. A primeira visita que eu fiz para assinar, eu fiquei assim, maravilhada. Falei, gente, como que tem pessoas que precisam disso, precisam do acolhimento de todas as áreas e de todos os lados. Sozinha ela não vai conseguir. Por isso ela precisa do quê? De um mentor. E o que seria essa mentoria? Eu vejo até no sentido do que a Sinara Barros traz hoje. É você ter um acompanhamento realmente. Porque, gente, eu brinquei esses dias com uma pessoa que pegou e falou assim para mim, uma das minhas alunas, ela já é minha aluna de outros cursos. E ela falou assim, cara, tá faltando agora o meu curso online. Eu preciso lançar meu curso online. Eu falei assim, nossa, mas eu vi que você já comprou vários equipamentos aí e tal, né? Por que eles não iniciaram ainda? Ah, cara, cada hora acontece um negócio. O dia passa muito rápido, e aí quando eu vou ver, era para ter gravado, não gravei, não funcionou. E aí eu dei esse exemplo para ela, assim.
Eu pensei, falei, amiga, quando eu comecei lá atrás, há 5 anos, para iniciar com atividade física, eu não conseguia ir para academia. Então eu ia na segunda, ia na quarta, no sábado, depois na outra semana, já treinei 3 vezes na semana, tá ótimo, na segunda eu vou descansar. E vinha o que? Acho que é um saputador, né, que a senhora fala que faz, não, você não precisa mais não, tá bom, já deu. E aquilo não tinha resultados, obviamente, gente. E o meu, felizmente, o meu caso era só, o meu problema era só com a academia mesmo. E o que fez com que eu criasse esse hábito, e passou a ser um hábito na minha vida, né? Hoje eu não consigo mais ficar sem treinar. Eu treino até os domingos, feriado, sábado, eles me acompanham aqui, quem me acompanha aí sabe. Porém, eu precisei de um mentor. Por quê? O personal estava lá esperando, 6 horas da manhã. Você não vai lá deixar, você pagou a pessoa, você vai deixar a pessoa lá plantada esperando? Então, com o personal, eu passei a ter esse hábito. E aí, o que eu percebi? Que isso que me chamou atenção no trabalho dela. Quando eu conversava com pessoas que falavam, tá, mas eu vou na academia. Tá, mas eu tenho também problema com a academia, mas aí a alimentação, eu não dou conta. Aí a senhora falou desse trabalho dela, que eles pegam tudo, né? É a parte psicológica, é a mentalidade, e pegam acompanhando a alimentação, acompanhando o funcional. Eu falei, caramba, não tem isso em Prudente. Eles são, assim, pioneiros, especialistas, e monopolizaram isso aí na cidade, gente. Não tem quem faz, não. São só eles mesmo. Então, parabéns pelo seu trabalho, você. E para vocês aí explicarem mais para a gente trazer já o embasamento do que eu acabei de falar aqui, o livro tem um site que é assim, ó, a comunicação eficaz é a chave para a influência. Grandes líderes são grandes comunicadores. Nossa, adorei isso aqui, gente. Eles sabem ouvir, adaptar a mensagem ao público e inspirar ação. Na hora que eu li isso aqui, eu falei, não, tem isso. Não, já estou no carrinho da Amazon. Gente, inspirar ação. Esse é o verdadeiro líder. E fala aqui que isso é feito através da comunicação. Eu canso de falar disso para vocês no meu Instagram. Então, na visão do Rogério, pedir para ele explicar um pouquinho aqui para a gente o que seria essa comunicação ao convencer, né, entre aspas, uma pessoa a emagrecer, a buscar saúde, criar novos hábitos, mudar o estilo de vida, por exemplo. Fala um pouquinho para a gente, Rogério. Para a gente lá, a nossa comunicação também não são só em palavras, né, lá no estúdio, né? A gente se comunica muito através do da nossa maneira mesmo, né? Porque a gente não grita, né? Sinara vai lá do jeitinho dela, eu vou do meu jeitinho. A gente não grita, né? A nossa forma de comunicar faz com que as pessoas entendam a real necessidade de estar tentando buscar o que a gente quer que elas buscam é uma qualidade de vida. Então a gente não mente sobre isso, a gente fala a verdade. Não queremos formar atletas, nós queremos que você tenha uma independência, você consiga abaixar, amarrar seu sapato, que você consiga fazer alguma coisa com a sua família no final de semana, que você tenha prazer de ir à praia, não se sentir envergonhada, né? E essa forma da gente se comunicar com elas traz para o nosso lado isso que a gente sempre batalhou. Então a gente não inventa, a gente não vamos dizer assim, de não manipula, a gente é real e verdadeiro em tudo que a gente fala. A gente fala assim, a gente come isso e a gente come isso mesmo. A gente faz isso e a gente faz isso mesmo. A gente treina. Então, por exemplo, mas eu não consigo. Mas consegue, a gente consegue também. Não consigo, vou falar, vim cedo para treinar. A gente, não consigo acordar cedo. Não, a gente acorda cedo para vir treinar também. A gente tem filha, a gente sabe o que é. A Sinara perdeu ano passado o pai dela. Então a gente batalhou, saía correndo para lá, saía correndo para cá, internava, faltava, a gente trocava eu ficava à noite, assinava de manhã, e a gente dava aula, a gente fazia tudo isso. Então a gente entende. A comunicação nossa é através do nosso exemplo. Então tudo que a gente faz lá, a gente demonstra com exemplos, né? Então é isso que eu falei assim, a gente não grita, o nosso exemplo, igual uma palavra, palavras inspiram, né? Mas o exemplo arrasta. Com certeza. Então com o nosso exemplo, a gente faz com que as pessoas venham para o nosso lado e entendam que depois que elas conseguirem ou tentarem caminhar, que eu falo que a gente colocar a pessoa no trilho, né? Depois vai embora, depois consegue ir embora. Eu falo que até semana conversando com as meninas lá, ela estava, não consegui emagrecer, mas agora eu consegui emagrecer. Agora eu estou conseguindo manter. Então eu falei assim, sabe o que você fez? Você estava empurrando um carrinho na subida
e agora tá na reta. E ela tentava voar, sabe? É, Sozinha. exatamente, Aí encontrou sozinha. vocês leve, Daqui, vamos dizer assim. agora você tá na reta. Daqui a pouco você vai começar a descer, não vai fazer força nenhuma, Daqui a pouco você sobe no carro e vai dirigir. exatamente, porque o que a gente faz com elas é conscientização, não é, Isso. é, Sim, mostra. São imediatistas, ainda mais na área do envelhecimento, assim, legal, baixa 10 no mês, tá ótimo, assim, E ele fez o exercício, não tá funcionando. legal, vai ter, então, pode ter, algo para ele entender, que legal. E sim, fala pra gente assim, como que é esse passo a passo, vamos pra gente ter uma ideia real aqui. Quem está nos assistindo e é uma pessoa que fala, poxa, tudo que eles estão falando aí, gente, é a solução para os meus problemas. Eu tenho que encontrar uma Sinara na minha vida. Até onde ela vai, como que ela te encontra, fala aí sobre as suas redes sociais também, WhatsApp se quiser deixar, e explica esse passo a passo. Quando ela chegar e te contratar, como que vão ser os primeiros passos, qual vai ser como que procede ali com você esse acompanhamento? Nós vamos continuar essa tipo de chave, uma obra que ele tem que ter, conseguir avaliar a necessidade dele também, para que ela entenda o que nós vamos fazer nessa corrida. Então, eu vou fazer alguns testes, né, nesse dia, e algumas perguntas, elas apresentam por escrito, perguntas e respostas ela escreve, depois eu vou analisar o que elas escreveram, e a partir dessa entrevista, desse check-up, eu trabalho com alguns pacotes, para eu entender muito o quanto ela está longe do peso saudável, aí precisa ser o peso do 0,20, mas a gente sabe que o percentual de gordura alto vai fazer implicação de certa saúde, então, de acordo com a estrutura óssea, idade, altura, claro que tem um peso saudável, ó, vai sair depois, uma avaliação detalhada. Nessa avaliação detalhada, sai o máximo de peso que o coração daquela pessoa aguenta a longo prazo para ela chegar. Olha aí, gente. Uma cardíaca, sem hipertensão, sem desenvolver algum impacto. Então, qual é o máximo de peso que o coração aguenta? Mas lá, qual é o máximo de peso que seu joelho aguenta? E acima daquilo você está sobrecarregado. Olha aí, gente. Quando sua coluna aguenta, tudo isso é qualidade de vida. Então, a gente faz no segundo momento essa avaliação da estrutura postural, percentual de gordura magra, vai ser peso saudável. Depois vem teste de sabotadores, 23 sabotadores. Desses 23, qual a pessoa apresenta forte? Sabotadores fracos e fortes. Os fortes, a gente precisa detectar, porque nós vamos trabalhar durante a nossa mentoria. Pois é, idade de perfil genético, que perfil essa pessoa pertence, vai dar para ter corpos, melhores alimentos, melhores treinos, os treinos que vão dar resultado, os exercícios que vão dar resultado. E aí, de novo, é nosso trabalho. Dependendo do que ela precisa, da quantidade de sabotadores, eu vou ficar de 3 a 6 meses me intensivando com ela. E uma vez por semana, nós temos encontros de assistir uma vez por semana, uma hora. Cada encontro, e a gente desenvolver todo o nosso protocolo, todo o nosso cronograma. Que legal. Gente, bem específico, bem detalhado. Se for treinar, ela já passa para mim. O que ela não pode, ela já tá assim, exatamente, isso mesmo. Isso mesmo. Nunca fez exercício, tem isso também, é sedentária. E por vocês já serem profissionais da área, né? Porque a área da educação física, vocês conseguem ter um panorama completo ali. Certas coisas, se eu fizer, eu sei que vai prejudicar um grupo muscular, vocês já sabem como lidar com isso. E, gente, não poderia deixar de trazer esse assunto aqui, né? Até porque o nosso podcast é neuromarketing, né, gente? Então, pedir a visão aqui da Sinara e do Rogério, porque, gente, a forma como eles estão hoje conhecidos aqui na região,
são muito bem falados no trabalho que eles fazem, eles tiveram que fazer alguma coisa ali dentro do marketing, né, para ganhar essa visibilidade que eles têm hoje. Então, vou perguntar aqui para si, né, se o que que um empreendedor que estiver assistindo a gente agora, o que que você recomendaria para ele no marketing? O que que ele teria que procurar? Por onde ele começa? O que ele faz? Eles fizeram recentemente comigo, gente, um curso de tráfego pago, né, Rogério? Muito bem utilizado. Ai, que bom, hein? Fico muito feliz. Então, pedir para si falar um pouquinho para a gente, para quem empreendedor está ouvindo, o marketing para chegar assim no sucesso, são empreendedores bem-sucedidos na empresa deles, para chegar nesse sucesso como empreendedores, o que que ela utilizou e o que ela recomenda assim na área do marketing. A gente está mais isso porque a gente entendeu que Sim, ela se fazer ser entendida. Então, a comunicação como você também influenciar ó, melhorar essa comunicação e nos redes sociais, nossos clientes são redes sociais. lógico, deve. Arroba Estúdio SMU, Estúdio Sinara Vaz, um C, arroba Estúdio Sinara Vaz. E os nossos clientes hoje são muito ou divulgação ou pelas redes sociais. Então, marketing, pensar, eu sugiro para ele trabalhar e as pessoas gostam do nosso trabalho, porque antes de chegar até nós, elas na rua Já teve. você vai ter a gente fala, né? Você vai ter, já tem essa, conhece o nosso trabalho nas redes sociais, sempre chega para nós, já com tempo ali nas redes sociais. Você, e me fala uma coisa, para quem está assistindo o podcast hoje, vê aí sei lá, um brinde, alguma coisa, um desconto, para quem procurar a porque, eu vi no podcast com a Karina. Ei, o que você traz aí para gente de valor? São as melhores. A gente tem um produto que pessoas gostam bastante, tem sabe, a gente pode fazer ali com olha, parte do valor. Olha, É um produto de 3 dias para pessoa. Vocês têm aquele empurrão, aquele choque, aquele detox, tem um parate de 3 dias somente, vai do que natural. Usar uns chazinhos naturais, tem um procedimento que a pessoa faz à noite, para liberar alguns hormônios que durante a noite tem hormônios importantíssimos sempre liberados, hormônios do emagrecimento, cera, pelo chico bonito, depois que o meteoro vai mexendo, e elas gostam bastante de dar uma empurrão. Então, eu acho que a gente poderia colocar esse protocolo da metabólica pela metade do valor para quem está assistindo. 50% do valor. Então, para você que está assistindo o podcast, Karina, fiquei super interessada em realmente o que eu preciso. Tudo que vocês falaram aí, eu já tentei de tudo, não consegui emagrecer e vim na Sinara a minha esperança. Então, você já tem 50% de desconto aí no procedimento, gente. Então, quero agradecer muito, Cia, agradecer, Rogério, pela participação de vocês. Aprendi muito com vocês aqui hoje. Como eu disse, nessa área da saúde muito me interessa. Vocês sabem, gente, que eu adoro, porém não sou profissional da área. Então, tudo que eles falaram aqui, para mim, de verdade, foi algo que agregou muito. Eu espero que tenha agregado para você também que está nos assistindo. Obrigada mesmo. Se falta o endereço, ó. Ela é o Heitor Piazza 879. Geraldo Tintas, Ai, que legal. Muito obrigada, gente. Não, a gente, para nós foi um presente vir aqui, porque a gente te conhece, a gente te admira, então a gente encarou isso como um presente para mim, para a Sinara, a gente ficou muito feliz, agradecemos, e daí a gente trouxe para você também uns mimos do estúdio, espero que você goste, espero que você use. Gente, olha só. Gente, eu vou mostrar para vocês que eu sou dessas, tá? Eu vou mostrar aqui ao vivo, vocês que estão aí assistindo também no Instagram, tá, gente? Olha bem aí, gente. Olha aqui, eu uso, hein? Eu uso bastante, tem mais. Eu que saio, gente, do treino, eu vou direto pro inglês, né? Então, eu já vou com as minhas camisetinhas, não dá nem tempo de ir para casa tomar banho.
Aí eu já vou com as minhas camisetinhas já divulgando, né? E agora eu vou divulgar pelo estúdio Sinara. Gente, eu ganhei até presentes hoje, olha aí, ó. Aí, o pessoal que tá em casa. Gente, muito obrigada mesmo pela participação. E em breve nós vamos ter, gente, os nossos episódios de podcast gravados. Então, você que gostou e fala, caramba, queria ter trazido esse tipo de informação para uma amiga ou para um parente, ou meu marido gostaria que tivesse assistido, a gente vai ter os episódios do nosso canal também, Neuromarketing Cast. Então, já estaremos postando ali para vocês logo mais, vocês vão ter acesso a esse conteúdo tão valioso. Muito obrigada, gente, e tenham uma boa tarde.